Olá, este é mais um Café de Ideias com a Ana. Para hoje eu tenho uma convidada especial que vamos abordar um assunto bem pertinente. A minha convidada de hoje é a Cristina. Olá, Ana. Olá, Cristina. Boa tarde. Como estás? Tudo bem? Tá tudo bem. Que bom. Olha, muito obrigada pelo convite. Sinto-me honrada. Para mim é um prazer estar aqui hoje para conversarmos um bocadinho. Que bom, Cristina. Eu que agradeço a tua disponibilidade, tirares o teu tempinho para estar aqui a nós, ter uma abordagem sobre um tema que é bastante pertinente. Sim. Saúde mental. Sim. Né? Há muito que se diga sobre isso, né? Muito. E, Cristina, como é que nós podemos definir a saúde mental? Olha, primeiro quero tentar dizer, né? Explicar um bocadinho porque eu acho esse tema pertinente. Saúde mental, na verdade, é uma situação que afeta-nos a todos, mas apesar de ser um tema muito importante, é ainda muito estigmatizado na nossa sociedade. Dali, então, eu achei pertinente falarmos sobre esse tema. E para responder à sua pergunta, para podermos cuidar da saúde mental, primeiro temos que entendê-la, Ana. Pois é, temos que entendê-la. Então, para nós entender mais ou menos o que é a saúde mental, assim de uma forma simples, podemos perceber a saúde mental referindo-se a um estado de equilíbrio, né? É um estado de equilíbrio emocional, equilíbrio psicológico e social. A saúde mental, por exemplo, é que nos permite enfrentar os desafios da vida, os problemas do dia a dia e até mesmo a estabelecer relacionamentos saudáveis, como, por exemplo, ter boas relações na família, no trabalho ou em qualquer meio social onde nós estejamos. A saúde social, a saúde emocional ou mental, na verdade, é a base, né? É a base. Se eu fosse te dar um exemplo, eu poderia dizer que é como o CEO de uma empresa, né? Ok. Sim, porque ele, na verdade, é que faz as coisas acontecerem, né? Okay, está no comando. Ele é que está no comando. Então, a nossa saúde mental é a base de qualquer ser humano, porque tudo vem da mente. Ok. Pois é, então nós precisamos cuidar dela, e para cuidar dela temos que entender melhor como é que ela funciona, visto que há muito estigma sobre isso e muita desinformação. Pois é. E Cristina, nesse ritmo acelerado da correria, do dia a dia, como é que as redes sociais têm contribuído para o aumento de casos de ansiedade e depressão? Pois é, falaste de dois pontos bem interessantes, né? A correria e também o aumento da ansiedade e as redes sociais. Bom, a verdade é que nós normalizamos a correria, mas não deveríamos. É muito perigoso. Por quê? Porque a correria faz com que nós não tenhamos um tempo para cuidar de nós. Perceba, o nosso organismo ele foi projetado de uma forma tão maravilhosa que, por exemplo, alguns hormônios eles aparecem em momentos específicos. Vou dar um exemplo. Imagina numa situação de tensão, de medo. Imagina que a Ana se confronte com um animal feroz, por exemplo. O que é que nesse momento o teu organismo, como resposta, vai produzir? Um hormônio que se chama cortisol. Para dar chama-se resposta à fuga ou luta. Então, o que é que acontece? Então, naquele momento que estás ali diante de um perigo real, vais notar que vai haver palpitações no coração, vais sentir os músculos tensionados, vais sentir a boca seca. Na verdade, todo esse mecanismo é para te dar como se fosse um input que é para fugires da situação. Mas agora, isso é normal naquela situação específica. Agora imagina produzir um excesso de cortisol onde não há um perigo real. Então, o perigo está ali. O excesso de cortisol no nosso sangue é que faz muito mal, desencadeia o estresse. Porque, na verdade, a ansiedade e o medo são
duas faces de uma mesma moeda. O medo pode ser visto como medo de algo real, um sentimento de perigo. Ok. No entanto, a ansiedade é um medo subjetivo. Por exemplo, eu tenho medo do que vai acontecer no futuro, daí eu começo a fazer projeções do que pode dar errado. Isso vai desencadear em mim o mesmo procedimento como se eu estivesse diante de um medo real. Então, começo a apresentar os sintomas que são normais quando há um medo real, que é os batimentos cardíacos aumentam, a sudorese, que é o calor intenso, e por ali vai. De facto, isso acontece, Cristina. Imagina numa situação de tu já estás atrasada, sim, tiveste que tratar de algumas situações e saíste um bocadinho tarde de casa, e ainda pegas um trânsito, automaticamente os hormônios ali começam já a mexer e gera ansiedade, já estás com medo e vai chegar tarde, e o chefe, o que é que vai dizer? Posso perder o emprego, né? É verdade, exatamente. De fato, essas situações que vamos vivendo, exatamente assim, pelo dia a dia. Sim, principalmente se haver ainda um outro problema que a pessoa já está na correria, mas por não conseguir suprir algumas coisas vai procrastinando. Então, esse também é um outro problema que aumenta o nível de estresse. Exatamente. Então, por causa disso, o nível de ansiedade tem aumentado. Outro problema que a Ana falou, que é as redes sociais. O uso das redes sociais. Ana, as redes sociais, eles impactam diretamente sobre a autoestima. Sim. Por quê? Porque quando não é doseada, o nosso cérebro tem a tendência natural de querer fazer comparações. Ali é onde entra o problema, né? E as pessoas que vão por esse caminho, que acabam não se apercebendo de que aquilo que é postado nas redes sociais são simplesmente os bastidores das pessoas. As pessoas nunca, ou na verdade é o palco, né? As pessoas nunca mostram os bastidores. Então, agora há uma cultura que parece que está todo mundo feliz, tem que estar todo mundo bem, tem que mostrar a realização. Isso faz mal por quê? Porque quando é em excesso, pode afetar diretamente a autoestima, no sentido de tu te exigires demais, começar a ter sentimento de insatisfação. Aquilo também pode de repente te dar uma sensação de que nunca consegues alcançar aquilo que queres, parece que os outros estão sempre à frente. Então isso começa a afetar a saúde emocional da pessoa. E assim, Cristina, o que é que cada um de nós pode fazer individualmente, como rotina, no dia a dia, para lutar contra essa ansiedade, depressão? Primeiro é aceitar que nós somos humanos e nós não temos apenas a saúde física. Nós também temos a saúde mental, porque nós somos corpo e mente. O primeiro ponto é esse, né? Porque normalmente as pessoas não prestam atenção nisso, preocupam-se muito só com a saúde física e, no entanto, esquecem-se que muitas saúdes físicas, na verdade, são produzidas por causa da saúde emocional que está afetada. Então, reconhecendo a necessidade de cuidar de nós emocionalmente e mentalmente, então vamos no passo a passo. O que é que nós devemos fazer? Um exemplo muito simples que eu posso dar, Ana, é entender como é que a nossa mente funciona. Muita gente pensa que a saúde mental e emocional é a mesma coisa. Na verdade, não é bem assim. Eles têm uma pequena, ligeira diferença, né? Que a saúde mental tem a ver com a constituição e a produção dos nossos pensamentos. Sim. E as emoções vêm em função do pensamento. Então, o pensamento depende muito de como nós alimentamos a nossa mente. Ana, imagina alguém que gosta muito de assistir, por exemplo, filmes violentos, conversas muito negativas, músicas melancólicas, coisas de gênero. O que tu achas? Bom, penso que essa pessoa ela fica centrada em coisas negativas. Exatamente. Consequentemente, o cérebro naturalmente vai produzir emoções negativas, porque é com isso que ele alimenta a sua mente.
O contrário também é verdade. Se eu, por exemplo, gosto de ler bons livros, gosto de ter boas conversas, gosto de cuidar de mim emocionalmente, o que vai acontecer? Eu naturalmente sou mais produtiva, estou mais alegre, mais bem disposta. Então, na verdade, o primeiro cuidado é com o que nós alimentamos a nossa mente. Isso é muito importante. E será que podemos pensar também já na possibilidade de contactar ou consultar um psicólogo? Que às vezes hoje na nossa sociedade falar sobre consulta ao psicólogo, às vezes podemos ser mal entendidos, mal interpretados. Então há ainda aqui um tabuzinho. O que é que a Cristina, qual é o seu ponto de vista com relação a isso? Concordo plenamente. Há sim um tabu, há uma falta de informação e toda a desinformação alimenta os tabus. Na verdade, é o que eu estava a dizer, aceitando que nós temos a saúde emocional, devia ser natural queremos também cuidar da saúde emocional. Sim, então... Nada melhor do que consultar um especialista. Nada melhor do que consultar um especialista, mas para isso acontecer, nós precisamos também aprender a identificar sintomas. Não vamos em qualquer ocasião ir a um especialista, por exemplo. Por quê? Porque mesmo os especialistas, eles vão responder a especificidades. Por exemplo, tem o terapeuta, tem o psicólogo e tem o psiquiatra. Só que, infelizmente, a sociedade associou a doença emocional ao psiquiatra, que trata de casos de esquizofrenia, que é um outro extremo. Quando são coisas diferentes. Exatamente, na mesma linha, mas já num estado patológico mais avançado, que é o estado de loucura, na verdade. Mas... para chegar nesse estado avançado, é porque teve um princípio que devia ser tratado logo a princípio. Então, dali a importância de, se vivemos situações muito intensas, por exemplo, sabemos que é normal passar por momentos difíceis, mas há emoções que precisam ser bem digeridas. E muitas vezes temos que ser honesta que não estamos conseguindo digerir uma determinada emoção, por exemplo. Nesse caso, recomenda-se a consulta com um terapeuta, por exemplo. Pode começar com um terapeuta, porque ele vai analisar os níveis de estresse, os níveis de ansiedade. Esse terapeuta, dependendo de como está a situação, talvez seja necessário mais sessões de terapia, ele pode transferir para um psicólogo, que vai agendar várias sessões. Mas se o psicólogo avaliar que essa situação já está se transformando em uma patologia, precisa de fármacos, ele vai poder encaminhar a um psiquiatra, psiquiatra, que na verdade ali já precisa de um acompanhamento com fármacos. Então ali já vai ser necessário que um encaminhamento específico. Tinha, falou da necessidade de nós reconhecermos essa deficiência que temos, né? E cuidar da saúde mental. Sim. Penso que uma das formas de nós fazermos isso é começar desde bem cedo. O que acha da necessidade de haver psicólogos nas escolas primárias? Olha, Ana, o que estás a acabar de dizer é praticamente uma necessidade, porque infelizmente, Ana, ansiedades e depressão hoje vemos muitos casos e já é considerado pela Organização Mundial de Saúde como um problema de saúde pública mesmo, como se fosse uma pandemia. Tanto que até crianças e adolescentes estão a ter muitos problemas com ansiedades e depressão, coisa que antes não acontecia. Então, é uma necessidade. É mesmo uma necessidade que escolas, por exemplo, pudessem ter psicólogos que acompanhassem as crianças e mesmo adolescentes, por estarem numa fase de transição, também pudessem ser acompanhados para poderem até mesmo regular o acesso às redes sociais. Eles estão muito expostos às telas, isso também pode aumentar muito a ansiedade. Então, eu vejo isso como uma necessidade e até mesmo uma preocupação. Sim.
Então, vamos esperar que as autoridades, né, levem isso como um assunto de preocupação e que tenhamos mais psicólogos na escola para acompanhar os nossos pequenos desde muito cedo, né? Desde muito cedo. Ok, agora, Cristina, como é que podemos assim identificar quando é que a ansiedade já passou de um estado normal? Porque penso que a ansiedade é o nosso dia a dia, né? Sim, Todos nós vivemos com isso. Dependendo do grau, como é que nós podemos identificar, classificar? Ok. Bem, é como a Ana disse, a ansiedade é normal ao ser humano. Ela só deixa de ser normal quando está em níveis altos e passa a ser patológico. Se torna já uma doença. Quando chega a esse extremo é porque se tornou uma ansiedade crônica ou pode ser uma ansiedade generalizada. Então, para conseguirmos identificar, temos que pegar nos sintomas. Né? Temos que pegar nos sintomas, analisar os sintomas. Então, isso vai requerer ter o autoconhecimento. Eu preciso estar atenta a mim mesma e sentir alterações, tanto emocionais, fisiológicas e até cognitivas. Sim, porque o corpo ele trabalha como um todo, né? Uma máquina maravilhosa que, já sabes, então todas as áreas vão dar sinais. Vamos começar então, por exemplo, com a área da cognição, que é dos pensamentos. A Ana vai reparar que quando os níveis de ansiedade estão altos, tem dificuldade de focar, por exemplo. Sim. Também começa a ter lapsos, esquecimentos. Sim. Também vai reparar que vai ter momentos de hipervigilância que vai provocar insônia. Sim, hipervigilância. Então vai ver que há noites que vais ter muita dificuldade para adormecer, vai te dar a impressão que estás muito em alerta. Sim, isso chama-se hipervigilância, que desencadeia a insônia. Isso também é um fator, é um indício forte. Sim. E os outros também, por exemplo, são emocionais, como por exemplo, nós ficamos mais sensíveis, no sentido de que às vezes por uma coisa simples nos apetece chorar, também é um sinal. Ou também nos sentimos aquele excesso de culpa. Sabe quando você às vezes quer tirar um momento para ficar, mas de repente também começa a dizer, essa hora já devia fazer isso e aquilo. Pois é, também pode ser um indício. Porque o ideal é que nós tenhamos um tempo para cuidar de nós, sem culpa. Então, também temos o lado do lado físico, por exemplo, que é a irritabilidade também. Nos sentimos mais irritados. E por aí vai, são vários sintomas que quando fechamos esses sintomas todos, então podemos notar já um sinal de que é muito possível que estejamos a encaminhar para uma exaustão emocional, que é perigoso. Tininha falou aqui de nos conhecermos, né? Identificarmos esses aspectos. Autocuidado é egoísmo, na sua perspectiva? Nem pensar, é uma necessidade. Nós precisamos cuidar de nós. Precisamos ter um tempo para nós, um tempo de qualidade, que se diga isso, porque às vezes, mesmo tirando um tempo para nós, quando damos por nós, estamos pensando em outras coisas, ou estamos cuidando de outras coisas, ou ficamos ao telefone, também não seria um tempo de qualidade. Quer dizer que até para termos esse tempo é necessário sabermos bem, né? Sim. Que aquele tempo é mesmo nosso. Aquele tempo é e não mesmo permitir nosso. que outros pensamentos, que às vezes acontece de tu queres cuidar de ti, mas estás a pensar, essa hora os mundos. Exatamente. Daí a necessidade de ter uma boa rede de apoio. E parece mesmo egoísmo, acabamos nos sentindo um bocadinho assim, né? Mas não deveríamos, Ana. Por isso é que eu estou a dizer que há necessidade de uma rede de apoio. Porque vamos imaginar que tiraste num dia específico, tiraste alguns momentos para ti. E às vezes vais precisar de uma massagem. Então vais precisar que alguém te ajude a ficar um bocadinho com as crianças. Todo mundo tem que estar em sintonia. Tem que estar em sintonia, né? Então tiras um momento para ti, vas à praia, fazes uma massagem, ouves uma música, ou às vezes precisas dormir mesmo. Também o sono, por exemplo, é um fator muito importante. Sono de qualidade. Para descansar. É sempre bem revitalizador. Com certeza. Agora, Tininha, como ajudar alguém que não quer ajuda?
Olha, nesses casos, Ana, o melhor, eu digo sempre que o melhor é mostrar empatia. Vamos começar por aí. Mostrar empatia. Se nós já notamos que a pessoa precisa de ajuda, é porque realmente ele não está bem. Então vamos tentar nos colocar no lugar da outra pessoa. Como é que respeitar? Outra coisa é demonstrar interesse sincero, sem crítica, porque a pessoa já não está bem. Perceba, ultimamente a maioria das pessoas considera a saúde emocional como frescura. Isso é frescura. Ainda temos isso. Então, mostrar interesse sincero. Mostrar interesse sincero significa, quando perguntamos a outra pessoa como é que ela está se sentindo, por exemplo, temos que ter mesmo um tempo para ouvi-la. E não presumir na nossa cabeça. Exatamente, ter uma escuta ativa. Não fazer críticas. Né? Tentar deixar a pessoa se expressar como é que ela gostaria de ser ajudada. Aí seremos muito mais úteis. Talvez a pessoa se abra e aproveitamos para ajudar. Ok. E agora, Cristina, assim, que mensagem deixaria para alguém que nessa altura esteja a se sentir sobrecarregado, ansioso, ou talvez cansado? Qual é a mensagem que deixaria? Olha, primeiro eu gostaria de dizer a essa pessoa que isso é uma fase. Algumas pessoas tendem a dizer, eu sou ansiosa. Eu não gosto muito dessa expressão, porque nós podemos dizer, estamos passando por uma fase de ansiedade. Porque quando eu digo eu sou, eu assumo como parte da minha personalidade. E não é bem assim, é um estado. Então, é tranquilizar a pessoa que isso é uma fase e vai passar. Outra palavra que eu diria é, procura ajuda. Procure ajuda. É difícil falar sobre esse assunto, mas procurar ajuda é um sinal de força, Ana. Força mental, força emocional. E quando procuramos ajuda, nós ajudamos a desmistificar esse assunto. Por quê? Porque as pessoas começam a ter uma percepção que não é uma frescura, é mesmo um cuidado com a saúde. Porque a saúde mental complementa a saúde física. Então, é uma necessidade, diria que evita se isolar, porque pode agravar os sintomas, e agravando os sintomas pode desencadear em outras patologias mais sérias. Então procure ajuda se necessário, tenha uma boa rede de apoio e normalize, somos humanos, Ana. São fases. Tudo passa, né? Tudo passa. Sim, com as ajudas necessárias, esforço pessoal. No final tudo dá certo. Tudo dá certo, sim. Cristina, muito obrigada por essa abordagem. Mas antes de terminarmos, Cristina, eu gostava de que falasses um bocadinho. Recentemente estávamos a falar ainda sobre as redes sociais. Sim. No caso das crianças, falaste de uma metodologia que tens usado o timer. O controle do timer. Como é que funciona? Pois é, eu achei Ana. muito interessante. Pois é, olha, é necessário dosear o tempo que as crianças têm acesso às telas, sim. Porque nós, sem nos aperceber, não ajudamos as crianças no processo dela de cognição, que é de aprendizagem. Então, se ela estiver muito exposta às telas, isso pode afetar o aprendizado da criança. Então, também não precisamos ser radicais, não vamos a outro extremo também, tirar de repente as telas. Meio termo, podemos negociar. O que eu às vezes uso? Eu faço assim um formato de cartão e vou colocando, por exemplo, o tempo. No meu caso específico, eu coloquei 30 minutos por dia. E eu fiz vários cartões de 5, 10, 15, 20, 25 até 30. Então, a criança usa aquele cartão e vem solicitar quantos minutos ele vai desejar, por exemplo. Então, imagina que ele venha traga Mas peraí, por dia quanto tempo é que ele tem? A mãe vai dosear de acordo com a idade. O que recomendas, Cristina? Imaginemos, eu tenho lá em casa, por exemplo, tem a Tilesa e o Ernest. O Ernest está com 3, a Tilesa está com 5. Tem o Ruben com 10, o Ricardo com 14. Pois é. Como é que no caso do Ernest e da Tilesa, quanto tempo de tela é que
talvez seria recomendado. Que seria recomendado. Olha, esse assunto ainda está a ser bem discutido, Ana, mas por que ele está a ser discutido? Porque, na verdade, com a idade do Ernest e da Tilesa, eles deviam ter tela zero. Sério? Ok. Sim. Então sim. é tela zero. Sim. Okay. Prontos, mas vamos no meio termo, né? Vamos no meio termo. Mas seria bom que não tivessem. Seria bom. Okay. Seria bom. E a mãe podia substituir, por exemplo, as atividades. Ok. Na verdade, quando a criança quer a tela, ela não quer propriamente a tela. Ela sente-se entediada, ela precisa de algo. E a mãe pode ajudar. A mãe pode criar interações, outra forma de entretenimento. A mãe pode ser muito criativa. E normalmente são fases em que a criança usa muito da sua criatividade. E as telas roubam isso da criança. Porque dá excesso de dopamina. Excesso de dopamina na criança pode viciar a criança. Sim. Então, para o Ernest, a Tilesa ainda é zero. Depois vamos ver bem essa. Depois tem que analisar, pode se calhar ter uma sessão de uns 20 minutinhos, 10 minutinhos. Ali a mãe vai já dosear por dia. Sim. O Rubem está com 10 anos, no caso. Bom, o Rubem está com 10 anos. Isso também vai depender muito dos projetos que a mãe pode criar para o Rubem. Por exemplo, vamos imaginar que o Rubem queira pesquisar sobre algo. Pois, aí a mãe tem essa necessidade. Às vezes até mesmo as matérias escolares, eles pedem, mamãe, preciso pesquisar isso. Exatamente. Mas está ali o ponto, né? A mãe tem que estar a supervisionar, não deixar as crianças a soltas, a decidirem por elas mesmas. Não podemos. Isso pode ser considerado um ato de abandono às crianças. São nossos filhos, eles têm necessidade de serem orientados. Então nós precisamos mesmo dosear o tempo que eles ficam em telas, criar desafios. Por quê? Porque eles também, quando conseguem aprender que afinal eu posso gastar os meus 10 minutos hoje e posso guardar os outros, estamos a ensiná-los até autodomínio. Ok. Então eles não precisam usar os 30 minutos. Não precisam. Não estou achando interessante essa técnica. Sim, não precisam, porque é uma forma de educá-los que eles podem reservar um tempo para eles e se desafiarem. Não, hoje eu vou só usar 10, o resto vou guardar para amanhã. Amanhã vou ter 35, eu vou ter 40, por exemplo. Eles acham isso fascinante. No entanto, para nós, ganhamos porque educamos eles, que eles não precisam se entregar, por exemplo, ao impulso de ficar em telas. Estamos a trabalhar várias coisas. Então, ele consegue... Disciplina. Por exemplo... Gestão de tempo. Olha, por exemplo, percebes? Então, essa jogada é muito interessante. Pois, então a mãe também pode ser muito criativa, dar sugestões, e eles amam nessa altura. Muito interessante, Tinia. Muito obrigada por partilhar aqui conosco a sua experiência de vida, né? E o nosso tempo, infelizmente, foi-se. E assim foi mais um momento do Café de Ideias com a Ana. Hoje tivemos um tema bem interessante e pertinente à saúde mental, onde tivemos aqui a doutora Cristina Francisco, que deu uma pitada bem energizante sobre o assunto. Não perca o próximo Café de Ideias com a Ana.